o seu coração. Abra o seu coração neste momento. Prepare agora a sua vida para ouvir a santa palavra de Deus. Prepare o seu coração para receber também a Santa Eucaristia. Receber a carne e o sangue do nosso Senhor bom Jesus. Para que quando recebermos a Santa Eucaristia, que a Santa Eucaristia venha a ser um remédio divino para curar a enfermidade do corpo e também da alma. Ao receber a Santa Palavra de Deus, que a Palavra de Deus venha a ser a semente que venha brotar no nosso coração e que venha produzir frutos pacíficos, que venha produzir o fruto da paz, da alegria, da saúde, da felicidade e do amor próprio. Desligue dessa pessoa que está do seu lado e abra o seu coração. Abra o seu coração para Deus. Não tenha vergonha não, pois o bom Jesus já se faz presença em nosso meio em espírito e em verdade. E você já pode sentir a presença dele. Sinta a presença do Espírito Santo neste lugar. Sinta a presença de Deus tocando, envolvendo você. Pois quando nós buscamos, quando nós clamamos, quando nós nos entregamos a Ele em espírito de oração, Ele ouve o nosso clamor. Ele ouve o nosso clamor com misericórdia. E Ele nos atende. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que Ele venha olhar para nós com olhar misericordioso, que Ele não venha olhar os nossos pecados, não. Mas que Ele venha olhar a transparência do nosso coração. Porque nós estamos aqui para receber a Santa Eucaristia, a carne e o sangue do nosso Senhor bom Jesus. Prepare o seu coração e fale com o Pai. Fale com Deus. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez nos encontramos diante e perante a presença do Senhor. Estamos aqui para agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor pelo dom da vida, agradecer ao Senhor pelo privilégio que a gente tem de poder tirar esse tempo para adorá-lo, para repor a nossa energia, que será muito importante para esta semana que hoje está iniciando. Ó Divino Espírito Santo, vá de encontro agora a essa casa, esse lar, esta família, essa pessoa que nos acompanha através das redes sociais. Espírito Santo, preencha o vazio que existe na vida deste homem e assim desta mulher, para que possa chegar-se dias, momentos muito melhores do que ela já viveu. Que essa semana que iniciamos hoje seja uma semana repleta de paz, de alegria, de livramento, em nome do Senhor bom Jesus. Com teus olhos fechados, juntos assim oramos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar
Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Jesus Cristo, e na vida eterna. Ainda com teus olhos fechados, vamos aproveitar agora para confessarmos a Deus os nossos pecados, para que assim possamos nos habilitar perante Ele a receber a Santa Eucaristia, a carne e o sangue de Cristo. Portanto, cada um de nós nos conhecemos. Então, com teus olhos fechados, com tua cabeça curvada, em seu pensamento, converse com Deus. Peça a Ele perdão, perdão pelos erros, perdão pelos pecados, porque não existe um ser humano sequer na face da terra que não tem pecado. Soberano Deus, amado Pai, nos aproximamos do Senhor e nos reconhecemos como ser humano. Como ser humano temos falha, temos erros, temos pecado. Tende misericórdia, meu Deus. Perdoa as falhas, perdoa os erros, pecados por ações de palavras, pensamento, gesto, atitude, consciente ou inconscientemente. Que toda a igreja juntos assim repita com o sacerdote: meu Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor perdão pelas falhas, pelos erros, pecados, defeitos que eu já cometi por palavra, pensamento, gesto, consciente ou inconscientemente. Eu lhe peço em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amados irmãos, olha, este é o momento mais especial. É o momento que o que está no altar agora, que até então é a hóstia. A Santa Eucaristia se torna daqui para frente. É o cálice. Jesus, ele diz assim: quem não comer de minha carne, não beber do meu sangue, não terá vida em si mesmo. Por isso, aos domingos, a gente está na igreja, é algo mais importante do que tudo, do que a vida. Porque a vida humana está limitada em 100 anos. Mas a eternidade não. Ela é para sempre. E essa vida aqui que nos prepara para o futuro da outra vida. Sacerdote, quem pode participar da Santa Eucaristia? Eu não posso dizer quem pode. Jamais. Não é minha, é Cristo. Desde que a pessoa confessou, pediu perdão e colocou no coração um desejo de mudança, de transformação, um desejo de ser uma pessoa melhor. É ela aí, Deus. Você que nos acompanha através da internet, da nossa TV, a TV nacional, preste atenção. Aonde quer que você esteja, no Brasil ou no exterior, se você queira participar da Santa Eucaristia na tua casa, você vai acompanhar aos domingos as nossas redes sociais, o nosso WhatsApp está aqui embaixo. Se entra em contato conosco, estaremos enviando aí a Santa Hóstia e também o cálice para você, neste momento, aos domingos, participar junto conosco, e que o Espírito Santo te abençoe. Vamos à celebração da Santa Eucaristia.
a santa palavra de Deus, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou-se do pão. Soberano Deus, amado e querido Pai, em nome de Jesus nosso Senhor, rendemos graça ao Senhor por este pão a esta mesa e vos pedimos, ó meu Deus, ó Cristo Jesus nosso Senhor, quando ele celebrou a ceia pela primeira vez, ele diz: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá vida em vós mesmo. É isso que faz nós reunir aqui hoje, meu Senhor. Materializa a carne de Cristo para que seja alimento do nosso corpo e do nosso espírito para a vida eterna, em nome de Jesus. E tendo dado graça, o partiu. E diz: tomai, comei, isto é a minha carne, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou-se o cálice. Sublime Deus, amado e querido Pai, em nome de Jesus nosso Senhor, pedimos, ó Pai, materializa o sangue que foi derramado da cruz, o sangue de Jesus, para que ele possa nos lavar, purificar e santificar, nos tornamos santos, assim como o Senhor é, dizendo: este cálice é a nova e eterna aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque toda vez que comerte deste pão e beberte deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Palavra de Deus, palavra da salvação. Louvado seja o nosso Senhor para sempre. Jesus seja louvado. Amada igreja, nós vamos formar uma fila para receber assim da Santa Hóstia agora o pão vivo, a Santa Eucaristia e o cálice, e assim esperai um pelos outros.
Nossos olhos fechados, erga o pão da vida aos céus, o cálice. Fica assim do jeito que o Espírito Santo falar no seu coração. E juntos, assim repetimos essa oração. Meu Deus, peço, Senhor, dai-me permissão para receber da carne, do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em memória, eu recebo deste pão, eu recebo deste cálice. Juntos agora recebemos a Santa Hóstia, a carne de Jesus. Obrigado, meu Deus. Santo, santo és o nome de Jesus. Hosanas na maiores alturas, o Filho de Deus. Tu és maravilhoso, meu Pai. Santo, santo, santo és o Senhor. Esse cálice, meu Deus, que está aqui em nossas mãos, ele custou o sangue de Jesus. O sangue inocente que nos lava, purifica, santifica e que arranca todo vestígio de doença e enfermidade no corpo humano. Toda a igreja diga: Jesus, que o sangue do Senhor venha lavar-me, venha lavar-me, a minha vida para sempre. Beba desse cálice, é o sangue de Jesus. Bebamos junto. Louvado seja o nosso Senhor, glorificado seja o nome de Jesus. Santo, santo és o Senhor. Hosanas na maiores alturas ao Filho de Deus. Hosanas na maiores alturas ao Filho de Deus. Aleluia, Senhor. Santo, santo, santo és o Cristo Jesus, o Filho bendito da Virgem Maria, o nosso Senhor. Pai querido, que a marca do sangue do Senhor seja sobre a nossa vida, que o nosso corpo, o nosso ser, o nosso viver seja, meu Deus, brindado pelo sangue do Senhor contra todo mal. Isso, agradeça a Deus. Agradeça ao nosso Senhor, pois Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é soberano, Ele é eterno, Ele é o Deus da nossa vida, Ele é o Senhor de toda a nossa existência. Santo, santo és o teu nome, Jesus. Erga tuas mãos aos céus, ainda com seus olhos fechados. Que momento maravilhoso. Você que nos acompanha, aonde quer que você esteja nesse Brasil, Deus te abençoe. Deus te abençoe. O Espírito Santo renove a sua vida, as suas forças. E junto com o sacerdote diga: meu Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por esse privilégio que eu tenho de receber da carne e do sangue do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a tua graça seja comigo por onde eu for, por onde eu estiver, para sempre. Que esta semana seja uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Amém, filhos? Pode trazer os cálices, ou os cooperadores vão receber aí. Podeis assentar. Gente,
Tem hora que a gente para e pensa, Deus é tão maravilhoso, tão maravilhoso. A gente, ser humano, quantas vezes a gente comete tantas falhas, não é mesmo? Mas Deus, Ele é o único ser que jamais nos condena. O seu melhor amigo pode em algum momento te decepcionar, mas Deus não. Quando a humanidade não tinha mais jeito, Deus, Ele enviou o teu Filho Jesus, para que nós possamos assim ter a vida nele. Para que a vida de verdade viesse a reinar. A história humana, nós vamos deparar com centenas de pessoas que se autorrealizaram tudo aquilo que queria nessa terra. E que no final eles disseram, não sou feliz. Existe um vídeo daquele ex-prefeito, saudoso prefeito de São Paulo, a maior cidade do Brasil, e ele dizendo, tenho muito dinheiro. Mauro Cova, tenho muito dinheiro. Muito mesmo. Mas o dinheiro que eu tenho não é minha felicidade. Porque eu estou nos dias finais da minha vida. 50 anos, ele foi ceifado por um câncer. Quantas pessoas que viram sem conhecimento, sem sabedoria, vira e fala, sem o dinheiro eu não faço nada. Existe coisa que o dinheiro não compra. O dinheiro compra muita coisa. Mas olha, existe coisa que ele não pode comprar. Há pouco mais de 3 anos atrás, até meado de 2022, o Brasil e o mundo foi desafiado por um vírus que desafiou a ciência, os sábios, os inteligentes, aqueles que se julgam ser Deus da terra, né? Aqueles que se julgam ser sábio, aqueles que muitas vezes têm prazer também em julgar vidas humanas, tipo o seguinte, juízes, que se alegra na dor, no sofrimento de alguém, na destruição de uma nação, que muitas vezes arquiteta, até mesmo entre leis, como fazer que o povo, eles venha eles se depararam com situação que eles não puderam fazer nada. Não puderam sair dos seus gabinetes, não puderam sair de suas casas, sabe? E aí muitos falaram assim, Deus existe, vamos orar. A gente viu pessoas que iam para o meio da rua, ajoelhava diante de um hospital, sabe? Orando. Aí muitos viraram e falaram assim, essa pandemia veio para quê? Para consertar a humanidade. Consertou? Hein? Piorou, verdade. Piorou, infelizmente. Sabe por quê? Sofrimento não conserta ninguém. A única coisa que pode consertar o ser humano é quando ele deixa o amor de Deus entrar no seu coração, na sua vida. Ele entende que a gente é apenas um ser que move nessa terra, mas não podemos mudar 1 minuto sequer de nossa vida. Mas Ele pode, Jesus pode. Amém? Ele muda o percurso de tudo. Muitas vezes hoje a nossa tecnologia é tão avançada do jeito que está, sabe? O ser humano consegue pesquisar e criar tantas coisas, mas jamais eles vão tentar fazer que uma criança viva e nasça fora do ventre de uma mulher. Como isso é perfeito? A maior prova de existência de Deus é isto.
todo ser que nasce, por exemplo, uma ave, um franguinho, nasce dentro de um ovo, onde não tem oxigênio. E ele forma ali com maior perfeição. Depois que ele sai, que ele perfura a casca, tenta colocar ele lá dentro de novo. Não consegue. Mas como que Deus é tão tremendo, sabe? Em sua infinita sabedoria fez tudo isso. Eu falava, nós tivemos uma vigília lá em Barbacena, foi uma benção. Eu falava sobre o que Deus é na vida humana. E quantas vezes que o ser humano ele cai no erro, Deus ele espera ele consertar. Mas Deus ao contrário. Deus ele espera que a pessoa arrependa. E o erro para Deus não é um erro grande ou um erro pequeno. Todo erro é erro, todo pecado é pecado. Entende? Como nós, seres humanos, somos maus. Nós queremos que a pessoa seja punida. E o Pai não. Você sabe por quê? Eu não paguei o preço, você não pagou o preço. Eu não fui para a cruz, eu não carreguei a cruz. Só sabe valorizar quem paga o preço. Posso te dar um conselho? Nunca empreste as coisas para as pessoas. Inclusive dinheiro, tá? Não empreste. Por quê? Quando você empresta dinheiro, você perde duas coisas, a amizade e o dinheiro. Carro não se empresta. Moto não se empresta. Por quê? Você conhece a pessoa, mas você sabe a ação dela dentro de um minuto? Não vai saber. De repente, ela pode envolver num acidente, ficar desesperada e sair correndo. E aí alguém pega a placa daquele carro ou daquela moto. Vai na casa de quem? Em sua. Até você explicar que não é, eles já levaram você e daí por diante, conforme o que acontecer. Então, são coisas que não podem emprestar. Não é maldade, não. O mundo que nós vivemos hoje requer essas precauções. A Bíblia diz, orai o quê? Vigiai. E a vida tem que ser dessa forma. Inclusive, muitos vivem com coisas que a vida não tiver, só é fim. Pensa que a vida é só essa que estão vivendo. Não. O ser humano, depois que ele nasce e ganha o espírito de vida, ele jamais acaba. Depois dessa, terá a vida eterna. Só que ela é diferente. Falei sobre o nascimento. A criança, a vida de uma criança no ventre de sua mãe é diferente da vida normal que nós temos. Ali para ela aquilo é a maravilha. Ela tem tudo. Ela vive no paraíso. E quando ela nasce, por que ela chora desesperadamente? Por causa do medo da vida que ela vai enfrentar. E é por causa disso que todos têm medo da morte. E muitos não se preparem para ela. Por quê? Para se preparar para morrer como sacerdote. É isso que nós estamos fazendo aqui. Ouvindo e aprendendo a palavra de Deus e procurando praticar o bem. É isso que nos prepara para a nova vida que um dia nós teremos. Amém? Mas muitos se preparam para onde? Ficar a noite toda na balada, hein? Em festa, vai e gasta muitas vezes o salário todo, não é mesmo? Muitas vezes os nossos jovens hoje, muitas vezes as falsas amizades, quando pensa que não, pega uma bitoca, né? E dali inicia um vício que é para o resto da vida, se destrói a vida, a família e todos os projetos. Eu conheço pessoas que estavam na faculdade, quase formando para médico, que foi morar na rua por causa das drogas. E é triste a gente saber que existe autoridade que ainda são favoráveis às drogas, sabe? Se o Brasil quiser acabar com isso, acaba. Quiser eliminar, elimina. Mas, infelizmente, a grande verdade é isso, que gira muito dinheiro sobre isso. Então, não há muito interesse de impedir esse tipo de coisa. E deixar a nossa humanidade, nossos jovens,
vivendo o que está vivendo, inclusive nas faculdades. Muitas vezes o pai manda o seu filho para lá e nem sabe o que vai acontecer lá, né? Porque não pode estar lá quando pensa que não é surpreendido. Por causa disso, a primeira coisa que a gente tem que entender, nós precisamos de ensinar os nossos filhos, desde criança, a palavra de Deus. E a Bíblia diz, né? Ensina a criança o caminho que deve andar. Depois de velho, não desviará do santo caminho de Deus. Amados, nós estamos falando esses dias sobre o livro do salmista Davi. 18 parece, não é? Salmista Davi 18. Abra lá. No livro de Salmos, capítulo 18. Você que nos acompanha aí na nossa TV, hoje é a primeira edição da nossa TV nacional ao vivo. Aonde quer que você esteja, olha, um abraço para você. Se você queira que a gente fale o seu nome na missa aqui, você manda um WhatsApp e na próximo domingo vocês vai ouvir o seu nome aqui na celebração, na Santa Missa, tá bom? Livro de Salmo, capítulo 18. Erga tua mão direita aos céus e diga que a graça, que o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós para sempre. Amém. Aqui no livro dos Salmos, capítulo 18, versículo 1, diz assim: eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. Amém. Vamos parar aqui primeiro, nesse versículo aqui, que eu quero falar por etapa, né? O rei Davi, este momento, é um momento de oração que ele estava perante Deus. Esse salmo é um salmo também de oração. E pode ser um salmo de cântico também. Primeiro, ele exaltou a Deus. Aprenda uma coisa, toda oração, em primeiro lugar, nós temos que engrandecer a Deus. Olha a oração que Jesus ensinou. Pai nosso que estás, isso é uma exaltação. Pai nosso que estás no céu. Então o rei Davi, ele diz: eu te amarei, ó Senhor. Ou seja, do coração, ó Senhor, fortaleza minha. Neste momento, ele está dizendo: eu sou frágil, tu és a minha força, tu és a minha fortaleza, tu és a minha resistência. Versículo 2 se diz assim: o Senhor é o meu rochedo, é o meu baluarte forte, é o meu libertador. Ó Deus, ó meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo e a minha força. Minha o quê? Salvação. É o meu alto refúgio. Que lindo, hein? Quando Deus se torna isso na nossa vida, a gente não gasta preocupar com nada, filhos. Na maioria das vezes o ser humano, ele se dá muito mal na vida, porque ele confia só na sua força. Ele confia só na sua sabedoria. Ele deixa o entendimento de Deus de lado. Ele deixa a sabedoria divina de lado. E ele acha que o seu mesmo conhecimento ou a sua força é o bastante. Faz-me lembrar aqui de uma batalha que Davi teve, que é conhecida por toda, que é a guerra lá no Egito, onde na época o rei, ele teve medo. Davi era um jovem. Davi, ninguém acreditava em Davi. Talvez alguém olhe para você e não acredita em você. E é verdade, aqui na terra é assim. Sabe? As pessoas do alto escalão olham para as pessoas mais baixas, olha desse jeito, ó. Não dá confiança.
Ou seja, falar, esse aí, coitado, isso aí não cumprimenta. Infelizmente é dessa forma. Se a gente chegar numa reunião de pessoas do alto escalão, vamos dizer sobre nossa cidade, de prefeito que está ali, deputado, muitas vezes mínimas as pessoas que eles pegam na mão e abraçam, a não ser na época da política. Sabe por quê? Eles abraçam aqueles que se julga estar no mesmo nível. Mas essa força não é nada diante de Deus. Davi era desprezado até pelos seus irmãos. E Golias era um guerreiro e um gigante. E o rei ficou com medo de Golias, porque viu que ele não era par para Golias. Ele ia cair. De repente chegou o Davi, que mexia lá com bezerro, com boi lá no meio do pasto. Gente, por isso que a gente tem que ser calejado, sabe? Em tudo na vida. Olha, eu te oriento uma coisa. Sabedoria, conhecimento não ocupa lugar. Procure conhecer em tudo sobre a vida humana, para você ser solução de Deus na sua casa, na sua vida, na sua família. A pessoa que ela não procura com aprendizado. Não estou falando só aprendizado sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, não. Sobre tudo aqui terrestre. Davi, por ele trabalhar no meio do deserto, do pasto, no mato, ele sabia atirar pedra. E foi a pedra que salvou ele no momento mais difícil da sua vida. E que colocou ele como título de rei. Entendeu? Ele foi para o desafio. Ele falou, quem és tu que desafia o meu Deus? Hoje mesmo Deus te entregará a tua cabeça em minhas mãos. E aí o rei olhou para aquele menino e falou, um menino desse, coitado, eu vou acabar com ele. Ah, meus irmãos, foi apenas um estilingue, olha que arma, um estilingue. E o guerreiro estava lá com flecha, com toda a habilitação, com aquelas armaduras que protegia. E Davi, sem nada. Escuta isso, quando Deus está conosco, quando nós estamos cobertos da armadura de Deus, nada toca em nossa vida. Nós somos intocável. Ainda que o inimigo nos imprensa, ainda que o inimigo nos ameaça, mas se ele é a nossa fortaleza, quem pode derrubar Deus? Hein? Davi jogou o gigante por terra. Venceu a guerra. Sabe, meus irmãos, a gente tem que entender uma coisa. Presença de Deus, a gente tem que buscá-lo. E conhecimento dessa terra. Por exemplo, a pessoa que não sabe trocar um chuveiro. Chuveiro queimou, se não for alguém lá trocar na casa dele ou dela, sabe, vai esperar uma pessoa para pagar 20, 30, 50 reais para trocar um chuveiro. Se uma tomada estragar, se ela for útil na casa, vai ficar sem ela, porque não procurou aprender uma coisa tão simples. A gente tem que aprender não depender tanto das pessoas, porque não é toda hora que as pessoas podem nos servir. Agora existe um que 24 horas está disponível a nos servir. Amém? Em qualquer lugar que você for, em qualquer lugar que você estiver, Jesus. Quando você clama por esse nome, você chama por esse nome, você pode ter certeza, ele te ouve, ele te atende. Então por isso que o Davi, ele referiu isso, Senhor, tu és a minha fortaleza, tu és aquele que eu confio, aquele que está comigo. Ou seja, se o Senhor está comigo, eu não passarei vergonha. Não, nada pode me derrubar, nada pode me destruir. Há pessoas que ela fica procurando religião, um dia está num lugar, outro dia está no outro, todo dia está no outro. Sabe por quê? Porque a pessoa não quer fortalecer de Deus, a pessoa não quer aprender verdadeiramente a palavra de Deus, colocar essa palavra em exercício na vida dela, mas ela quer facilidade, ela quer que os outros façam para ela. Escuta isso, espere muito de você e nada dos outros, seja lá de quem for, não importa se é o seu marido, sua esposa, seu filho, teu pai, tua mãe, teu amigo.
espera nada deles. Agora espera muito de você. Porque existe um momento que é só a gente e Deus, e mais ninguém. Por exemplo, os pais dão a vida pelos seus filhos. Se tira 20 anos, a verdade é essa, para formar um filho é 20 anos, tira 20 anos da vida para dedicar o seu filho. No final da história, o filho tem que fazer o quê? Casar e seguir a vida dele. Ele não pode estar ali ao lado do pai e da mãe. Então imagina um homem ou uma mulher, não, o futuro meu filho que vai cuidar. Não tem como cuidar, por isso que o asilo está cheio. É verdade ou não é? E muitas vezes são pessoas que têm condição, os filhos vai e coloca no asilo. Para não gastar, economizar mais um pouquinho para a hora que fechar os olhos tem uma rendinha maior. É complicado, não é fácil não. Então espere muito de Deus. E tudo de você e nada das outras pessoas. Tem pessoa que fala assim, eu decepcionei com fulano ou com a fulana. Decepcionou porque acreditou no ser humano. Confiou no braço humano. Confiou na pessoa. Esqueceu de confiar em Deus. O versículo 3 diz assim: invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus o quê? Amém. Ficarei livre dos meus inimigos. Filhos, olha, muitas vezes a pessoa vem à igreja, ou ela frequenta um local religioso, ela até ouve a palavra, ou seja, ela não ouve, ela escuta, porque há uma diferença muito grande entre ouvir e escutar a palavra de Deus. Ouvir a palavra é quando esta palavra ela entra no coração e ela para aqui no coração e na mente. A gente passa a meditar nela, passa a ter interesse pela palavra de Deus. Escutar é aquilo que a pessoa entra aqui e sai cá, amanhã esquece. São muitas vezes o ser humano, ele vive desse jeito. Ele vira e fala, sou religioso demais. É a pessoa que só escuta. Ela vai ali, aquela devoção naquela hora, passou daquele momento, ela volta à velha vida que ela praticava. A vida de erro, de tudo que não presta nessa terra. E pensa assim, não, a vida tem que ser dividida mesmo, porque a vida é uma só. Meus irmãos, muitos vão se arrepender depois. Porque a palavra de Deus, ela nos convida a ser santo, como Cristo é santo. Claro, todo ser humano tem falha, tem erro sim. Vivemos em um mundo que muitas vezes as coisas que estão em volta de nós leva a pessoa a cometer erro sem querer. Essa é a realidade. Mas são coisas automáticas da vida que são perdoáveis. Agora, quando é algo que a pessoa pratica porque tem prazer em viver aquilo, fazer aquilo, ela está praticando consciente, o pior sabendo o que vai acontecer. Então o rei Davi, ele diz, invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor. Só Cristo é digno de todo louvor. E ficarei livre dos meus inimigos. Quais são os inimigos? O que se torna um inimigo da vida da pessoa? Alguns momentos pode ser o ser humano, mas o ser humano ele pode estar cheio de espíritos malignos. E muitas vezes existem vizinhos que não combinam com vizinho, porque existe uma entidade de espírito mau que está entre aquelas pessoas, causando a guerra e querendo causar o que? A morte. Não acontece isso dentro das famílias? Quando tem divisão de bens? Nós não vemos nas mídias aí filho que mata mãe, pai. Recentemente aí uma filha matou sua mãe, um jovem de 14 anos matou seu irmão de 5, sua mãe e o seu pai. O que leva a isso a acontecer? Um jovem que ganhou tanto amor dos seus pais. A vida toda ali sendo cuidado pelos pais. E um dia que os pais falaram, você não pode fazer isso. Você não pode ir no lugar tal. Aí ele decidiu o quê?
matá-lo. Amados, aquele pai, aquela mãe errou demais. Deu tudo ao seu filho. Esqueceu de dar o principal. A palavra. Deus. Aí o Satanás entrou no coração daquele jovem. Na alma dele. E colocou desejo de quê? Vingança de uma coisa que não tinha nada para vingar. Tirar a vida daqueles que deu a vida. Daqueles que cuidou. Então, a maior questão, a maior guerra hoje, ela não é física, ela é espiritual. Por que há pessoas que não crescem na vida financeiramente? Por que, sacerdote? Satanás colocou na cabeça e na mente do ser humano o seguinte, que não vai na igreja não, senão vai ficar pobre. Agora, pesquise, procure uma pessoa que vai para a igreja e ficou pobre. Nunca vai encontrar. Entende? Diga amém. Sempre quando a pessoa vai para a igreja, impressionante, a vida econômica dessa pessoa melhora. Mas Satanás tenta lá fora dizer, não vai para a igreja porque senão o padre ou o pastor vai querer o dízimo, vai querer oferta, vai querer dinheiro. Pede dinheiro demais. Impressionante. A cachaça não pede, o boteco não pede, as drogas não pede. Os shows que são vendidos aí, ingresso, R$300, fica assim, ó, as caixas de shows, não pede dinheiro. Mas a igreja, você sabe por quê? Quando fala igreja, não quer dizer a instituição, as quatro paredes, mas Jesus. E o mundo, Satanás é contra Jesus. Ele vai conspirar de todas as formas para que o ser humano entenda que ir à igreja vai ser ruim. Ele vai fazer tudo isso. E é ao contrário, toda pessoa que coloca a vida na palavra e procura obedecê-la, preste atenção. Se for sem obedecer, está perdendo tempo. Mas quando a pessoa vai e obedece, passa a viver essa palavra. Rei Davi diz, tu me livrarás dos meus inimigos. Amém? E qual é o inimigo? Tudo aquilo que tira a paz, tira a alegria, tira a felicidade, tira a prosperidade. Quantas pessoas que levam para o cemitério os seus maiores patrimônios, que são os seus projetos, seus sonhos que nunca realizaram. Amados, olha, 100 anos passa muito rápido, viu? Vão viver bem vivido de verdade. Todo tempo que você dedicar à igreja não é tempo perdido. É algo que você está fazendo um depósito, sabe? Para a hora que você necessitar, você colher. A Bíblia diz que virão o dia mau. Todo ser humano tem um dia e dias difíceis que enfrenta, que são desafios. E é esses momentos que a gente entende que a gente precisa tanto dele. Eu prego o Evangelho há mais de 30 anos. Em 2019 eu passei o momento mais difícil da história da minha vida. O mais difícil. Mas há 30 anos atrás eu já sabia que esse dia difícil ia chegar para mim. Os médicos diriam, ó, não pega muito peso, não anda muito. Você não pode esforçar. Porque o meu pé, por ter amputado o dedo grande, ele ficou com os outros dedos paralisados, ou seja, não tinha aderência. Então, na hora que andar, por ser um local de nervo, onde fez um enxerto, esforçava. Se eu pegasse peso, era pior. Mas eu não parei. Quantas igrejas? Quase 50 igrejas próprias. Tudo passou aqui nas mãos desse homem. Tudo. Todas as igrejas. Para a honra e a glória do nome de Jesus. E 2019 eu enfrentei aquilo que ninguém gostaria de enfrentar. O câncer. Aonde no pé, onde machucou. E a médica falou com todas as letras. Infelizmente já está nos seus ossos. Temos que cortar a perna para tentar impedir. Eu falei assim, ó doutora, a perna não. Corte o pé, a metade do pé só onde tem problema. Que eu já sabia disso. Ela diz assim, por quê? Eu falei, eu creio em Deus. Ela diz assim, mas para vocês tudo é Deus, não é mesmo? Vocês têm que respeitar a ciência, a medicina. Eu falei, eu respeito, doutora. Mas eu estou dizendo como paciente que eu não aceito cortar minha perna. E vai cortar só aí, ó, só aí no lugar que precisa. Porque eu sabia disso.
ela diz assim para mim, com todas as letras: então eu vou fazer. A pesquisa diz, 98% dessa cirurgia não deu certo. Eu nunca fiz uma que desse certo. Não é a sua. A pele do pé de baixo não cola com a pele de cima. E é verdade. A pele da mão, da palma da mão, não é que nem a de cá. E do pé pela mesma forma. Ela diz, não tem como colar. Eu disse para ela, o meu vai colar. Ah, o meu pé aí, ó. Para a honra e a glória do nome de Jesus. Ela teve, Deus seja louvado. Mas, com 15 dias, o diabo me desafiou. 15 dias, não, 8 dias, melhor dizendo. A primeira consulta, ela olhou na minha cara e falou, seu pé está apodrecendo. Tem que cortar a canela. Eu falei, não. O bispo Antônio estava comigo, eu falei com ele, essa médica vai ter que ver a glória de Deus. Na consulta de 15 dias, ela olhou assim e não falou nada. Com um mês ela teve que falar, é um milagre que nunca aconteceu comigo. E eu estou aqui, ó. Escuta isso. Foi o momento mais difícil de minha vida. Mas a fortaleza do meu Deus me deu a vitória. Sabe, filhos, muitos querem de Deus, mas não quer pagar o preço, não quer viver para Deus. Entenda isso. Todos nós temos momentos difíceis que vamos passar. Mais cedo ou mais tarde, desafios. Até para enfrentar nós, para dizer quem nós somos. Mas é esses momentos que faz nós entendermos qual o Deus de verdade que a gente serve. Se a gente serve um Deus vivo e poderoso, é fiel a Ele, ou se a gente vai à igreja só para fazer número. For para fazer número, a gente está perdendo tempo. Está entendendo? Diga bem. Então aprenda isso. Seja como o rei Davi. Rei Davi diz, Senhor, tu é meu pastor, nada me falta, nada me falta. Nunca aceita pedir dinheiro e nada emprestado a ninguém. Amém. A Bíblia diz, o meu justo terá para emprestar e nunca pegará emprestado. A descendência do meu justo nunca mendigará o pão. Nós não dependemos de governo, ladrões, de seja lá quem for, para estar bem financeiramente. Nós dependemos de quem? De Deus. Se depender de governo, olha o que eles fazem, eles roubam até os aposentados. Coitadinho dos aposentados que não, né? No final da história trabalhou tanto. Eles vão lá, arrumam uma associação, ó, para meter a mão grande. Tem que depender desses caras. Tem gente que gosta de depender. Ficar dependente dos outros. Não, a gente tem que ser dependente de Deus. Quando somos dependentes de Deus, a história muda. A gente fala, eu e o Senhor, e mais ninguém. Não fique dependente do seu pai, da tua mãe, da tua mulher, do teu esposo, não. Seja dependente de Deus. O versículo 4 ou 5. 4, né? Cordéis de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. O que é torrente de impiedade? São aquelas pessoas maldosas que preparam cilada contra vocês, contra mim. Mas Deus, Ele nos livra disto. E eu me lembro que teve uma vez em 2007, mais ou menos, lá na cidade de Ervalha, num lugar chamado Careço, Serra do Tabuleiro, alguém falou assim, sacerdote, o senhor não vem aqui mais. Se o senhor vir, tu será um homem morto. E a gente entrou, tinha uma paróquia lá que ela estava abandonada, a gente entrou dentro da igreja. Chovia mais dentro da igreja do que lá fora. E a gente reuniu a comunidade ali, e houve uma senhora que tinha um problema na coluna, e na primeira missa, Deus consertou a coluna dela, ela jogou o porrete fora. E assim os milagres, roça, todo mundo conhece todo mundo, hoje a igreja lá é bonita, inclusive o mês que vem agora tem uma festa lá, eu vou estar presente, Dia dos Pais. E aí, meus amados, aí a inveja começou a rodar na comunidade, aqueles que eram utilizados para pegar os dinheiros das rezas, né? Acabou a mamata deles. E aí eles mandaram o recado, falaram para o sacerdote, eu não vim aqui mais, se ele vir, ele é um homem morto. Eu falei, Senhor, eu não vou fazer minha vontade, vou fazer tua vontade. E eu fui. E terminei a missa à noite, e eles falaram, sacerdote, fica aqui, não vai embora não.
roça, gente. Falei, eu vou, chevetezinho velho, que a igreja tinha. E eu venho descendo. Quando pensa que não, um cara montado em um burro, no meio da estrada, não tinha como desviar. Sei que eu brequei o carro, mais ou menos uns 3 a 5 metros dele. Ele tirou o revólver e disparou tudo. Nem no carro não pegou nada. Deus é maravilhoso. Eu levei a mão do lado de fora da porta e falei, Deus te abençoe. Aquilo só via fogo na ferradura do burro para a ladeira abaixo. Deus é tremendo, irmãos. Deus é maravilhoso. É esses momentos que você entende o quanto Deus é bom na nossa vida. Quando o inimigo tenta ceifar você, quando Satanás usa pessoas para te destruir, para te degrinir, para tentar acabar contigo, você tem um Deus vivo que está do seu lado, que vai guerrear em seu favor, que vai desmascarar o mal e vai te dar a vitória. Amém, Jesus? É para isso a igreja. E é por causa disso que eu vivo a minha vida no altar de Deus. Amém? Não importa o que os outros falam ou deixam de falar. Importa o que eu vivo, o que eu sinto do Pai na minha vida. Então, Senhor, Tu é meu pastor, nada me falta. Versículo 5, vamos lá. Cordas do inferno me cingiram, laço de morte me surpreenderam. Olha só, eu falei sobre isso, está na leitura. Olha o que Davi diz. Com certeza Davi foi perseguido também pelo rei. E o rei não conseguiu tocar em Davi. Sabe por quê? Davi estava na presença de Deus. Por isso, filhos, não adianta a gente ir à igreja para brincar de ir à igreja. Brincar de servir a Deus. Há pessoas que falam assim, eu sou católico, bate no peito ainda, eu sou católico, apostólico, o quê? Romano. Roma não é Brasil, gente. Outros sabem, eu sou crente. Mas quando vai olhar a vida da pessoa, está o inferno. Só existe derrota, destruição. Sabe por quê? Só tem um nome, mas não obedece, não vive. Vai na igreja, mas não obedece a palavra, nem conhece nem um versículo da Bíblia. Anda muitas vezes com a Bíblia no braço, mas não obedece, não faz o que ela manda. O que adianta? Está perdendo tempo. É como uma criança que vai na escola, mas não presta atenção na aula. Ela sai dali analfabeto do jeito que ela entrou. Agora, nós não podemos ser analfabeto espiritual. Nós temos que ter conhecimento. Nós temos que conhecer realmente a palavra de Deus. E não deixar que nada deste mundo venha tocar em nossa vida. Ser realmente uma pessoa independente. Ser uma pessoa cheia do poder, da unção, da graça de Deus. É isso que Davi estava falando. É isso que Davi, ele diz. Que Davi, ele falou. Entende, filhos? Laços de morte me cercaram, mas não conseguiu tocar em mim. Se eu ler o versículo 6 para resumir aqui. Na angústia, olha aqui que lindo. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Deste o meu templo, o seu templo, né? Enviou a minha voz e aos seus ouvidos do chefe e meu clamou perante a sua face. Versículo 7 também. Então a terra se abalou. Olha que lindo. E tremeu os fundamentos dos montes também. Se moveram e se abalaram. Porquanto se indignou do meu nariz subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumiu, carvões se acenderam dele. Oh, glória a Deus. É assim, aqueles que se levantam contra Deus, levantou contra Deus, olha, não fica impune não, tá? Não adianta. Não preocupe quando alguém levantar contra você, tentar destruir você. Preocupa não. Aquela pessoa, ela está levantando contra o próprio Deus. E lutar contra o próprio Deus é impossível sair vitorioso. E você é uma pessoa que é escolhida por Deus. Amém? Curva a sua cabeça.
Deus Pai, em nome de Jesus, grava estas palavras que nós ouvimos neste momento. Que o Espírito do Senhor possa aperfeiçoar em nossa mente, edificando em nós, para que possamos ser homens, mulheres, vitoriosos nesta terra, em tudo que nós empreender, que seja para a honra e a glória do nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Amados, eu quero fazer uma oração agora para as pessoas que estão nos acompanhando através da nossa TV, a TV Nacional. Você que ainda não tem o nosso aplicativo, talvez você tenha família que mora em São Paulo, não importa onde seja, no Brasil e no exterior, no mundo, manda o nosso aplicativo para os seus familiares poder acompanhar. E fala com eles, se eles quiserem aos domingos receber a Santa Eucaristia, só enviar o endereço, né? A gente estará enviando para o endereço deles a hóstia, conforme o número de pessoas que irão participar. Olha, vai ter igreja no Brasil inteiro, porque vai ter lugar que vai se formar uma igreja. Pode colocar uma TV ou uma tela maior, e aí fazer um salão como esse aqui, e várias pessoas estão participando ali ao vivo, como se estivesse dentro da igreja. E será também uma igreja. Amém? Para que as pessoas possam participar e essa obra crescer, salvar a vida e abençoar essa nossa nação, esse nosso país, em nome de Jesus. Então você que está nos acompanhando, aonde quer que você esteja, por favor, coloque a sua mão no alto da sua cabeça. Eu vou orar por você. Soberano Deus, amado Pai, ó Filho bendito da Virgem Maria, neste momento, meu Senhor, eu estendo a minha oração em favor do nosso Brasil, dessa pessoa que nos acompanha, aonde quer que esteja. Toca sobre essa vida com teu poder, em nome de Jesus. Que toda doença, toda enfermidade, toda força do mal seja aniquilada agora, seja queimada com fogo e sangue. E eu determino que todo mal saia agora e não volte nunca mais. E eu abençoo esse lar, eu abençoo essa casa, eu abençoo essa família. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que nos acompanha aqui no rodapé, está as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e o nosso WhatsApp. Pode mandar a sua mensagem, estaremos orando por você, pedindo a Deus em favor da sua vida. E domingo próximo nós estaremos ao vivo novamente. Manda o link da nossa TV para os seus colegas, para os seus amigos e para a sua família. Deus te abençoe. Aplaudimos ao nosso Deus.